Fala aí, rapaziada. Tranquilidade? Estamos aqui agora, pessoal. Tô fazendo uma nova série aqui chamada Giro Brazuca pra gente dar uma analisada aqui e comentar um pouco sobre as atuações dos principais jogadores brasileiros atuando aí nas principais ligas da Europa, tá? Jogadores aí que a gente vê com potencial para serem convocados para a seleção brasileira. E vamos lá, nesse sábado agora, vamos começar por um destaque que é um tanto comum, rodada após rodada, jogando aqui pelo Liverpool, que foi novamente o goleiro Alisson, né? Ele voltando de lesão, tava aí 3 jogos já que ele estava de desfalque da equipe do Liverpool, e ele foi essencial para esse jogo, para essa vitória do Liverpool fora de casa contra o Crystal Palace de virada. O Alisson fez pelo menos 2 defesas muito decisivas para esse confronto aí, e foi eleito aí o homem do jogo, né, pela organização da partida e pela grande maioria dos portais aí de torcedores do Liverpool também que eu pude acompanhar. O Alisson realmente é conhecido aí por ser um grande ídolo e o maior goleiro, pelo menos da era moderna do Liverpool. Ele é considerado, ele tem essa posição, pelo menos por grande parte da torcida, né? E o Alisson, ele teve pelo menos 2 grandes defesas aí, uma no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, uma grande defesa, e a principal, ao meu ver, pela importância, mas não pela dificuldade, a última já no final do jogo, já estava nos acréscimos ali, já passava dos 90 minutos de jogo, e ele faz uma grande intervenção impedindo o empate do Crystal Palace. Então, mais uma vez, acho que é o principal destaque brasileiro dessa rodada aí da Premier League. Fez realmente uma grande partida, Alisson Becker, goleiro da seleção brasileira, tá? No Liverpool só tem ele de brasileiro, então só dá pra avaliar ele aqui. E no Crystal Palace também não tem nenhum brasileiro, pelo que eu saiba. Se tiver, não é um cara de lá muito destaque. Passando aqui pro jogo do Brighton, que empatou com o Burnley em 1-1. A gente tem a presença aqui do João Pedro, né, que foi titular. O João Pedro convocado na última lista do Fernando Diniz, convocado mais para ser um centroavante. E aqui no Brighton ele joga muitas vezes de centroavante, mas na partida de hoje ele jogou mais pela esquerda. Não fez lá uma grande partida pelos números aqui que a gente pode analisar, porque eu não cheguei a assistir esse jogo, então não tenho como fazer uma grande avaliação, mas pelos números dele uma atuação ok, né? 7.4 aqui, deve ter tido grandes tentativas ali, deve ter participado de jogadas, mas não foi uma partida muito decisiva dele. Ele que não é lá titular absoluto da equipe, né? Mas costuma jogar todos os jogos. Quando não começa jogando, sempre costuma entrar durante as partidas aqui o João Pedro. Passando aqui pro jogo do Manchester United, que foi amassado pelo Bournemouth, né? 3-0, jogando em casa. E de brasileiro aqui, o único destaque vai pro Antony, né? O Antony que desde que voltou a jogar, depois daquela polêmica, daquela acusação de agressão contra uma ex-namorada dele, realmente não vem conseguindo demonstrar um grande futebol. Mais uma partida em que ele não faz gol, não dá assistência, fez uma nota aqui de 7.1. Mas assim, o Antony, assim como a equipe inteira do Manchester United, realmente nessa temporada não vem conseguindo demonstrar um bom futebol, mas o Antony, ele recebe uma cobrança maior pelo preço que foi pago nele, né? Então, realmente mais uma temporada aí que o Antony não está conseguindo se firmar na equipe do Manchester United. E é bem justa as não convocações nas últimas listas do Fernando Diniz. Bom, passando aqui agora para o jogo do Wolverhampton contra o Nottingham Forest. Mais um jogo em que o Matheus Cunha deixou a sua marca, né? Na partida passada ele já tinha feito o gol também. E hoje, mais uma vez, Matheus Cunha fazendo o gol. Ele que joga ali no ataque, junto do Hee-chan Hwang aqui, jogador sul-coreano, né? E mais uma vez ele deixando a sua marca. A equipe do Wolverhampton empatou com o Nottingham Forest 1-1. Nottingham Forest que também teve aqui a participação do Murilo, né? Que sempre é titular desde que chegou, começando todos os jogos. Ele que saiu lesionado aqui nessa partida. Vamos ver, acompanhar aí para ver se não é nada grave. Ele que é um potencial selecionável aí para as próximas listas do Fernando Diniz, sem dúvida alguma. Legal. Próxima partida aqui, vamos falar do Aston Villa e Arsenal. Destacando aqui de todos os brasileiros que estavam nessa partida: Diego Carlos, Douglas Luiz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães. O meu destaque vai para o Diego Carlos. Fez uma excelente partida, bastante seguro na defesa, evitou um lance ali
um corte num passe do Saka ainda no primeiro tempo, quando o Aston Villa já vencia de 1-0, foi providencial, né, que poderia ter resultado ali no empate da equipe do Arsenal. Então realmente foi muito bem o Diego Carlos aqui, uma ótima atuação dele. Ele que, na minha opinião, é um potencial sim selecionável para a seleção brasileira, porque tem 30 anos, se eu não me engano, então tá numa idade aí em que consegue jogar 3, 4 anos aí em alto nível ainda tranquilamente. E já vinha bem no Sevilha, né? Nunca foi um zagueiro de grande destaque internacional, como Thiago Silva, Marquinhos, mas ele vem atuando bem sim. E eu acho que é um potencial selecionável nas próximas listas do Fernando Diniz. Douglas Luiz fez uma partida discreta, né? Não comprometeu em nada, mas realmente apareceu pouco. Eu assisti esse jogo e pouco vi falar do nome do Douglas Luiz, então ele apareceu muito pouco nesse jogo. Achei uma atuação bem discreta dele que vem sendo muito importante aí nesses resultados positivos do Aston Villa. Do lado do Arsenal, o Gabriel Jesus foi o mais participativo aqui, né? Comparado ao Martinelli, dos jogadores de ataque, ele foi o mais participativo ali, ele estava tentando bastante, criando jogadas, participando. Ele é um jogador muito móvel, que está sempre ali aparecendo para receber a bola nos cantos do campo, né? Mas uma partida que deixou um pouco a desejar do Gabriel Jesus. Inclusive teve um lance ali que ele não consegue dominar uma bola que, se ele domina, ia sair em claras condições de fazer o gol. Então não foi uma grande atuação do Gabriel Jesus. Dos meias do Arsenal de uma forma geral, o Odegaard também perdeu um gol muito claro, uma chance muito boa, que seria uma assistência do Gabriel Jesus. Ele faz um pivô e ajeita muito bem pro Odegaard, que não consegue finalizar da melhor maneira possível. E o Martinelli aqui, a grande decepção, foi muito mal nesse jogo. O Martinelli realmente não vem conseguindo demonstrar nas últimas partidas aquele futebol que se espera dele. Ele não vem atuando muito bem. Hoje tomou algumas decisões erradas. Teve até uma boa chance, que ele saiu cara a cara com o goleiro, tentou encobrir, mas não conseguiu. Então mais uma atuação realmente um pouco decepcionante do Martinelli, que do trio de ataque aqui do Arsenal é quem tem vindo demonstrando atuações um pouco abaixo. E o Gabriel Magalhães, eu gostei da atuação dele na defesa. Apesar do gol sofrido, não vi culpa dele no gol sofrido pelo Arsenal, do Aston Villa. E no geral foi uma partida segura dele, assim, atuou bem melhor do que o Saliba, por exemplo, que estava bastante inseguro nesse jogo, errando bastante. O Gabriel Magalhães, achei uma atuação bem boa dele. No final, assim, ele acabou vacilando ali no final, perdendo uma bola na defesa que poderia resultar no segundo gol do Aston Villa. Mas, de uma forma geral, uma boa atuação do Gabriel Magalhães, que na minha opinião vem justificando sua titularidade na seleção brasileira com o Fernando Diniz. É um cara que tem uma boa saída de jogo também. Inclusive, a jogada da chance que o Gabriel Martinelli perde foi um passe do Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães faz o lançamento e deixa o Gabriel Martinelli em boas condições de fazer o gol. Chance que foi desperdiçada pelo ex-jogador do Ituano. Passando aqui pro jogo do Chelsea. Esse jogo aqui tava na expectativa de poder avaliar o Thiago Silva, né? Mas ele não chegou a jogar, começou no banco de reservas aqui e não entrou. Não tem muito a acrescentar a respeito desse jogo aqui. Fulham e West Ham. O jogo foi 5-0 pro Fulham. E nesse jogo o Willian deixou sua marca, fez um dos gols, né? Andrés Pereira teve boa atuação também. E do lado aqui do West Ham a gente teve o Lucas Paquetá, atuação discreta, assim como toda a equipe do West Ham, que tomou 5-0. Dificilmente alguém sai com uma boa atuação depois de tomar um 5-0, né? E da parte do Fulham aqui, Andrés Pereira e Willian tiveram boas atuações. Andrés Pereira é um potencial convocável, sim. Na minha visão, o Willian acho que já foi o tempo dele, né? Já tá numa idade mais avançada, dificilmente vai voltar à seleção brasileira. E o Paquetá ainda só não voltou para a seleção brasileira por conta daquela polêmica das apostas. Que é um cara aí que tá sendo cotado para na temporada seguinte já estar aí com o Manchester City, grandes equipes, né? Um jogador que dificilmente vai permanecer no West Ham na próxima temporada. Passando aqui pro jogo do Manchester City, só tem o Ederson aqui pra gente avaliar, mas o jogo foi 2-1 pro Manchester City, ganhou de virada, né? O Manchester City não vem conseguindo bons resultados nesse começo de temporada, mas o Ederson vem tendo boas atuações, né? O Manchester City não chega a fornecer grandes chances para os seus adversários, mas nessa temporada tá sendo uma defesa um pouco mais vulnerável. E o Ederson vem atuando bem na medida do possível, né? Um goleiro que não costuma se destacar muito por suas defesas, um goleiro bastante criticado lá pela torcida do Manchester City também, mas isso eu acho que é unanimidade para qualquer goleiro que joga no Manchester City, porque realmente é uma equipe que fornece
dá poucas chances de finalização pro seu adversário, e aí quando acontece o goleiro toma o gol, acaba sobrando para ele, né? Mas o Ederson acho que mantém uma regularidade muito grande na equipe do Manchester City e não comprometeu, não chegou a comprometer nessa partida. Passando aqui pro jogo do Tottenham, aqui a gente tem bastante jogadores pra gente destacar. Do lado do Tottenham, o Richarlison foi o melhor em campo, né? Melhor em campo não, o melhor em campo foi o Son, mas ele foi o segundo aqui em melhor em campo, fez 2 gols na vitória do Tottenham 4-1 pra cima do Newcastle, que nessa temporada tá vindo bem abaixo, né? E ficou com nota aí de 8.6. Do lado do Newcastle, Bruno Guimarães fez boa partida aí, 7,5 de nota. Teve boas participações nas jogadas, né? É o jogador principal cérebro desse meio de campo da equipe do Newcastle. E o Joelinton deixou um gol. Destaque aí vai pro Richarlison, voltando a marcar, voltando a fazer 2 gols. Desde o jogo do Brasil contra a Croácia na Copa do Mundo de 2022, onde ele fez 2 gols. Aliás, no jogo contra o Brasil, contra a Sérvia, o Richarlison fez aqueles 2 gols, incluindo aquele golaço lá de voleio, né? Que foi inclusive eleito o melhor gol, o mais bonito daquela Copa do Mundo. Desde aquele jogo, o Richarlison não fazia 2 gols numa partida só. Então tá aqui, mais uma vez, o Richarlison voltando a marcar e conseguindo fazer aí o doblete. É um nome pra gente ficar de olho aí. O Richarlison é um nome que pode a qualquer momento voltar à seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Mas tem que voltar a jogar bem, tem que manter uma regularidade na sua equipe, né? Hoje voltou a jogar bem, mas tem que manter essa sequência de bons jogos para justificar um retorno à seleção brasileira. E é isso, esses são os destaques aqui do campeonato inglês, da Premier League. Vamos dar uma olhada agora aqui no campeonato espanhol, na La Liga. Jogo que acabou de sair do forno aqui, acabou de terminar. Barcelona e Girona. 4-2 para o Girona, jogando fora de casa contra o Barcelona. É o líder do campeonato espanhol. E a gente tem bastante destaque aqui brasileiro para comentar. Do lado do Barcelona, o único jogador brasileiro é o Rafinha, que foi o responsável pela assistência do gol do Lewandowski, né? O Rafinha costuma cobrar escanteios, faltas na equipe do Barcelona, e foi ele que deu o passe para gol aqui do Robert Lewandowski, quando o jogo ainda estava 0-0, se eu não me engano. Pode até ver aqui, o jogo estava 1-0 para o Girona, e o Lewandowski empata aqui 1-1 com a assistência do Rafinha. Então, o Rafinha, na minha visão, ele vem tendo atuações assim na equipe do Barcelona, e o credencinho, sim, a continuar sendo convocado para a seleção brasileira. Muita gente critica, né, as convocações do Rafinha, mas eu considero ele um jogador que vem tendo atuações que justifiquem uma convocação, até porque ele joga numa posição em que não existe uma grande concorrência, que é a ponta direita. Na ponta esquerda, sim, tem muito jogador brasileiro que vem atuando bem e que pode atuar ali. Já na ponta direita, o Rafinha, o principal concorrente dele sempre foi o Antony, que não vem jogando muito bem no Manchester United, e não faria sentido o Rafinha ser preterido pelo Antony nesse momento, né? Então eu acho que o Rafinha não vem jogando um futebol extremamente vistoso, mas vem tendo atuações decentes, e geralmente ele é titular na equipe do Barcelona, não é um titular absoluto, mas geralmente ele começa as partidas e vem tendo boas atuações na minha avaliação. Já do lado do Girona, o Savinho contribuiu com uma assistência no jogo de hoje, e o Ian Couto, ele participou de uma das jogadas de gol, né? O Ian Couto que ele é um jogador que atua mais como um ala pela direita, ele não é nem bem um lateral direito, e acredito até que esse tenha sido uma das razões do Diniz não ter convocado ele na última lista. O Ian Couto, ele joga mais ali como um ala, ele é muito mais participativo ofensivamente do que defensivamente na equipe do Girona. Teve uma boa atuação, uma atuação aqui no jogo de hoje, não comprometeu, teve essa participação no lance de um dos gols da equipe do Girona, e o Sávio contribuindo aí para uma assistência. O Sávio, ele joga numa posição que já é de uma concorrência um pouco maior na seleção brasileira, né? Apesar de ser canhoto, ele prefere jogar ali pela ponta esquerda, ele é escalado mais vezes ali pelo seu treinador. Então, eu acho que dificilmente ele vai vir a ser convocado, a não ser que passe a jogar ali pela direita, onde realmente ele vai ter uma concorrência menor na seleção brasileira e pode vir a ser convocado. O Ian Couto, ele concorre com quase ninguém ali, a lateral direita na seleção brasileira. É um deserto de jogadores realmente. Emerson Royal não vem agradando, e o Ian Couto é um jogador que pode vir sim a voltar à lista do Fernando Diniz na próxima convocação. Passando aqui pro jogo do Atlético de Madrid, esse aqui só tem um jogador brasileiro aqui pra gente destacar, que é o Samuel Lino, né? Claro, tem o Léo Batistão aqui do lado do Almeria,
mas é um jogador já mais velho que dificilmente vai retornar para a seleção brasileira. O Samuel Lino é um jogador jovem aí que vem sendo utilizado muito como um ala pela esquerda pelo Diego Simeone, né? Ele veio do Valência, um jogador que joga ali também de ponta esquerda, mais um ponta esquerda brasileiro aí. Mas pelo Atlético de Madrid ele vem sendo utilizado muito como um ala pela esquerda, porque o Atlético vem jogando com 3 zagueiros aqui. É uma opção, quem sabe aí o Fernando Diniz possa implementar como um teste futuramente. Acho difícil, mas é uma opção que a seleção brasileira pode vir a tomar futuramente, né? Mas tá aqui, Samuel Lino, atuação hoje mais discreta dele, né? Não chegou a ter grandes participações aqui de gols em grandes jogadas, mas é um jogador para ficar de olho aí, para se observar, porque vem tendo boas atuações na equipe do Atlético. E aqui a equipe do Real Madrid, né? Onde a gente, por conta das lesões, só tem o Rodrigo atualmente atuando. E hoje foi uma partida mais discreta do Rodrigo. Ele teve participações ali em jogadas, é um jogador que sempre tenta bastante, sempre é muito participativo. Mas ele vem jogando muito isolado nesse ataque do Real Madrid, né? O Roselu não vem agradando e não vem sendo titular hoje. Não jogou como titular, o Ancelotti preferiu escalar o Luka Modric ali no meio de campo. E aí o Real Madrid contou aí mais uma vez com a genialidade do Bellingham para marcar o seu gol. Acabou tomando um empate no segundo tempo. E o Rodrigo teve uma atuação um pouco mais discreta. Ele que vinha de 5 partidas consecutivas marcando gols pela equipe do Real Madrid. Hoje essa sequência chegou ao fim, mas vive uma grande fase aí o Rodrigo na equipe do Real Madrid. Eu acho que sem a presença do Vinícius Júnior, ele guarda um pouco mais dessa responsabilidade, né? De estar sempre sendo essa referência da equipe ali junto do Bellingham. Então ele vem correspondendo e é um jogador aí que é essencial para esse novo ciclo da seleção brasileira, sem dúvida nenhuma, né? Do lado do Betis tem o William José aqui, mas um jogador já de 32 anos que dificilmente vai jogar a próxima Copa do Mundo, vai ser convocado para a seleção brasileira. Mas é de uma posição um pouco carente, né? Realmente, mas acho que dificilmente ele vai vir a ser convocado. E é isso, esses são os destaques aqui do Campeonato Espanhol dos jogadores brasileiros. Bom, e por fim, analisando um pouquinho aqui o campeonato italiano, a Juventus ganhou do Napoli 1-0, gol aqui do Federico Gatti, e a gente teve aqui de participação de jogador brasileiro o Bremer, zagueiro, e o Danilo também atuando como zagueiro pela esquerda, como ele costuma atuar já há um bom tempo na equipe da Juventus. Os dois tiveram aqui atuações seguras, ao meu ver, 1-0. A equipe conseguiu passar o jogo sem tomar gols. E o Bremer vem atuando já bem há um bom tempo na Juventus, né? Não acho que venha repetindo as grandes atuações que teve quando atuou pelo Torino e foi até eleito o principal defensor, o melhor defensor da última temporada pelo Torino. Mas vem tendo boas atuações e acho até que merecia uma maior sequência na seleção brasileira. E o Danilo, capitão aqui da equipe da Juventus, já tem uma história nesse clube aqui, né? Na minha visão, também merece ter mais chances na seleção brasileira, né? Continuar sendo convocado, porque é um jogador realmente que nunca decepcionou, a meu ver, quando atua pela seleção brasileira. Nunca foi um primor, nunca foi um craque da posição, mas sempre fez ali o feijão com arroz bem feito. E do lado do Napoli, a gente teve aqui o Juan Jesus, né? Zagueiro já há um bom tempo atuando na Europa. Ele que tá aqui também, ele já é um jogador de uma idade um pouco mais avançada, 32 anos, e nunca chegou a ter grande chance na seleção brasileira. Tenho até minhas dúvidas se ele já chegou a ser convocado alguma vez, então dificilmente vai vir a ter chances também, mas tá aqui ele atuando pela equipe do Napoli. O Napoli que inclusive tem um outro jogador brasileiro que veio pra cá, que até atuou o último jogo ali contra na Liga dos Campeões com o Real Madrid, um jogador que, se eu não me engano, que veio do Vasco, não vou lembrar agora quem que é. Mas o jogador que... o Nathan tá aqui, ó. Nathan tá aqui, ó. Esse jogador tava como titular já há 22 anos, né? Um jogador que veio do Vasco, se eu não me engano. Não sei se dá pra ver aqui. Red Bull, Flamengo. Não, Flamengo. Veio do Flamengo, Red Bull Bragantino. Tá? Jogador aí recém-chegado na equipe do Napoli. Também é um jogador pra gente ficar de olho aqui, tá? Pelo desenho da escalação, ele foi escalado aqui como um lateral esquerdo, ou então um zagueiro pela esquerda, não dá pra saber ao certo. Mas é um jogador pra gente ficar de olho aqui, que chegou no Napoli recentemente e tem tudo pra aprimorar e evoluir cada vez mais. Passando aqui pro jogo da Roma com a Fiorentina, meu destaque aqui vai pro Arthur, né? Jogador aqui da Fiorentina, brasileiro, sim, aquele Arthur do Grêmio. E ele que jogou recentemente no Liverpool, não conseguiu demonstrar seu bom futebol lá também. E aqui tá tentando retomar a boa forma, agora jogando no campeonato italiano
pela equipe da Fiorentina. Eu sempre vou ver muito potencial nesse cara, porque eu nunca vou me esquecer aquela final de Libertadores em que ele jogou muita bola contra a equipe do Lanús, né? Foi muito bem naquela final de Libertadores do ano de 2017, que foi o que credenciou ele a ser contratado pelo Barcelona. Teve até um bom início no Barcelona, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, foi campeão da Copa América de 2019, mas desde então realmente ele não consegue manter uma boa sequência, não consegue manter uma regularidade de boas atuações. Mas a gente espera aqui, vamos torcer para ele consiga retomar o seu bom futebol e que consiga voltar a ajudar a seleção brasileira, porque é um jogador que tem muito talento. Passando aqui para o jogo da Inter contra a Udinese, um destaque um pouco menor aqui que vai para o Carlos Augusto, lateral esquerdo, que foi titular nos últimos jogos da seleção brasileira. Na verdade, só na segunda rodada, né, do último jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias contra a seleção argentina no Maracanã, ele foi titular. O outro jogo contra a Colômbia foi o Renan Lodge, o titular. E tá aqui. Ele não é titular absoluto da equipe da Inter de Milão, claro, porque lá tem o Di Marco, que hoje é um dos principais laterais esquerdos do mundo, então realmente é muito difícil para ele conseguir disputar a titularidade, mas ele vem entrando com frequência, muitas vezes sendo escalado até como zagueiro, como a gente pode ver aqui que ele entrou no lugar do Bastoni, né? Um zagueiro sempre ali pela esquerda. Então o Carlos é esse lateral um pouco mais defensivo, né? Não é um cara que vai ajudar muito ali ofensivamente, mas defensivamente ele vem demonstrando uma certa segurança. Eu gostei das atuações dele na seleção brasileira, nos jogos em que ele jogou. Não é nenhum primor técnico, mas é um lateral que sabe fazer o feijão com arroz e eu valorizo muito esses jogadores. Eu acho que ele merece sim continuar sendo convocado, mesmo não estando jogando, né? Até porque a gente tem aí a lesão do Caio Henrique, que na minha opinião é o melhor lateral esquerdo brasileiro do momento, mas na ausência dele eu acho que o Carlos Augusto é uma boa opção. E passando aqui para o último jogo agora, Atalanta e Milan, queria só deixar um destaque aqui para o Ederson, né? Um jogador aí de meio de campo também, que vem tendo essa regularidade na Atalanta, vem jogando, vem sendo importante, é um jogador também para a gente ficar de olho, até porque ele joga numa posição também de certa carência na seleção brasileira. Então a gente pode ficar de olho nesse jogador aí, pode pintar na seleção brasileira mais cedo ou mais tarde, tá certo? Então é isso, pessoal. Acho que esses foram os destaques, os principais destaques de jogadores brasileiros nesse final de semana, nas rodadas dos principais campeonatos europeus. Poderia citar PSG aqui também, mas não foi um jogo lá muito primoroso e também não acompanho quase nada de campeonato francês. Principalmente desde a saída do Neymar e do Messi do Paris Saint-Germain, então fica meio difícil avaliar esses jogadores, mas eu posso trazer sim futuramente, quando a gente tiver uma atuação de maior destaque desses jogadores, tá certo? Muito obrigado por terem assistido. Se quiser acompanhar mais opiniões e mais informações aqui a respeito de jogadores brasileiros atuando na Europa, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que sempre vai ter vídeo aqui todo final de semana da gente avaliando esses jogadores, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima. Valeu!